Qual a importância de se estudar o produto vetorial? Existem algumas grandezas físicas cuja definição matemática leva em consideração o produto vetorial entre duas outras grandezas. Uma delas é o que a gente chama de torque. Nós vamos dizer que um corpo rígido está submetido a um torque quando a força aplicada nesse corpo rígido tende a girá-lo em torno de algum ponto ou de algum eixo. E para calcular o torque devido a essa força, nós vamos ter que fazer o produto vetorial entre o vetor posição, que localiza o ponto de aplicação da força em relação a um possível ponto ou eixo de rotação, com a força em si. Então, torque é resultado do produto vetorial entre um vetor posição e um vetor força. Outro exemplo é a força magnética, atuando em uma carga elétrica, por exemplo, que se desloca no interior de um campo magnético. Essa força magnética é calculada pela expressão Q, que é o valor da carga, V, que é a velocidade da carga elétrica, vetorial B. B é o campo magnético. Então veja que novamente aparece aqui o produto vetorial. Então, esses exemplos são duas ilustrações que mostram a importância e a necessidade de se ter que saber fazer o produto vetorial entre dois vetores. Eu tenho dois vetores A e B, representados aqui na notação de vetores unitários e suas componentes, x, y, z. Eu vou chamar de C o resultado do produto A vetorial B. Veja, da mesma forma que lá no produto escalar a gente lê A escalar B, aqui lê-se A vetorial B. O resultado do produto escalar é um escalar. O resultado do produto vetorial é um vetor. Esse vetor resultado do produto A vetorial B, estou chamando de vetor C. Vamos ver as características do vetor C. Como qualquer vetor, o vetor C vai apresentar um módulo, uma direção e um sentido. Por definição, o módulo de C, que é o módulo de A vetorial B, já que A vetorial B é o vetor C, é igual ao módulo do A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre A e B. A direção do vetor C será perpendicular à direção do plano formado por A e B. Ou seja, o vetor C ele é perpendicular tanto ao vetor A, como também ele é perpendicular ao vetor B, ou seja, ele é ortogonal aos dois vetores ao mesmo tempo. E o sentido do vetor C é determinado por uma regrinha chamada regra da mão direita. Vamos ver uma ilustração da aplicação dessas regras. Então aqui você tem um vetor A e um vetor B. Eu quero obter um vetor C, que é resultado de A vetorial B. Módulo eu vou calcular desta forma. Veja que a direção do vetor C é perpendicular ao vetor A e também ao vetor B. Mas uma direção perpendicular a esses dois vetores dá a possibilidade de dois sentidos. Ou eu terei esse sentido apontando para cima ou para baixo. Quem vai determinar o sentido? A chamada regra da mão direita, que é também conhecida como regra dos saca-rolhas. Como é que funciona essa regra? Primeiro, eu vou posicionar a minha mão espalmada com o polegar levantado e farei o seguinte: vou apontar os 4 dedos na direção do primeiro vetor que aparece aqui na operação, no caso o vetor A. Então eu aponto esses dedos aqui
na direção do vetor A, sentido do vetor A também. E vou fechar minha mão procurando pelo menor ângulo o outro vetor, que no caso aqui é o vetor B. Quando eu fecho a mão, como está posicionado aqui na figura, o polegar vai apontar nesse sentido. Então, é nesse sentido do polegar que estará o sentido do A vetorial B, ou seja, do vetor C. Veja que se eu fizer B vetor A, eu vou ter que apontar meus dedos primeiro para o vetor B, que é o vetor que aparece aqui em primeiro, após a igualdade, e vou fechar procurando o vetor A. No entanto, eu não vou fechar meus dedos no contorno deste ângulo maior, e sim do ângulo menor. Então, eu vou ter que apontar meu polegar para baixo. Então, quando eu fizer B vetorial A, este será o resultado. A vetorial B tem o mesmo módulo de B vetorial A. Afinal de contas, tanto faz eu fazer módulo de A vezes módulo de B, como módulo de B vezes módulo de A. Mas o sentido não é o mesmo. A vetorial B tem sentido contrário ao B vetorial A. Por isso que está indicado aqui que esse é o vetor C e este aqui é o vetor menos C. Vamos agora fazer alguns cálculos para determinar o produto vetorial usando as componentes de um vetor. Bom, então vamos fazer uma análise mais detalhada do produto vetorial. Vamos fazer o produto vetorial entre os vetores A e B, A vetorial B, utilizando a notação de vetores unitários. Eu vou fazer A vetorial B, lembrando que o vetor A é AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K, vetorial B, que é BXI, mais BYJ, mais BZK. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer o produto vetorial componente a componente entre os vetores A e B, ou seja, pegar a componente AX na direção Y e fazer o produto vetorial com as três componentes do vetor B. A mesma coisa com a componente Y e a componente Z. Então vamos fazer aqui. Veja que quando eu fizer AXI vetorial BXI, AX e BX são números, são escalares. Então eu multiplico AX vezes BX. No entanto, entre os vetores eu tenho que fazer o produto vetorial I vetorial I. A mesma coisa para todos os outros. Então vamos fazer aqui. AX, BX e vetorial I, mais AX, BY e AX, BY e vetorial J, e vetorial J, mais AX, BZ e vetorial K. Continuar aqui embaixo, mais agora a componente AY com todos os três. AY, BX, J, vetor I, mais AY, BY, J, vetorial J, mais AY, BZ, J, vetorial K. A componente Z distribuindo para as três componentes do vetor B. Então eu terei AZ, BX, K, vetorial I, mais AZ, BY,
K vetorial J mais AZ BZ K vetorial K. Okay? Agora vamos fazer uma análise dessa distribuição. Vamos olhar primeiro para esse termo aqui. AX, BX são números eu multiplico normalmente. Vamos olhar para o produto I vetorial I. Então eu vou colocar aqui um asterisco e fazer aqui um anexo. I vetorial I. Vamos calcular o módulo deste vetor. O módulo de I vetorial I, veja a definição de módulo, é o módulo de I, que é o primeiro, vezes o módulo de I, que é o segundo, seno do ângulo entre I e ele mesmo, ou seja, o seno de zero. O módulo de I é 1, no entanto, o seno de zero é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Então, veja que o resultado do produto vetorial I vetorial I é um vetor de módulo igual a zero. Esse vetor é o vetor nulo. Então, o resultado disso aqui é o vetor nulo. Explicação semelhante, eu posso fazer também para J vetorial J, vai dar o vetor nulo, e K vetorial K também o vetor nulo. Agora vamos dar uma olhada para esta componente aqui, I vetorial J. Então aqui eu vou abrir um outro anexo e vou analisar I vetorial J. Vamos olhar para as características referentes ao produto vetorial. Começando pelo módulo, vamos calcular o módulo do resultado desse produto vetorial. Módulo de I vetorial J é igual a módulo de I, módulo de J, seno do ângulo entre o vetor unitário I e J. Lembrando que o vetor unitário I se encontra no eixo X, na direção do eixo X, e o vetor unitário J na direção do eixo Y. Como os eixos X e Y são perpendiculares entre si, o ângulo entre I e J é 90 graus, então seno de 90 graus. Módulo de I é 1, módulo de J também é 1, e o seno de 90 é 1. Então o resultado disso aqui é 1. Então veja aqui, fazer I vetorial J é obter um vetor cujo módulo é igual a 1. Vamos analisar as outras características. A direção é perpendicular à direção do plano formado pelos dois vetores que estão aqui no produto vetorial. Vamos lembrar o seguinte, eu vou desenhar aqui um eixo Z, Y e X. Lembrar que o vetor unitário I se encontra aqui no eixo X, o vetor unitário J no eixo Y. O vetor resultado do produto ele tem que ser perpendicular tanto a I quanto ao vetor J. Ou seja, ele tem que ser perpendicular ao plano XY, que são os planos que contêm, aliás, que é o plano que contém os vetores I e J. Para ele ser perpendicular, para esse resultado ser um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo, vai ter que ser um vetor que tem que ser paralelo ao eixo Z, porque o eixo Z é perpendicular a esses dois. No entanto, o eixo Z define dois sentidos. Esse vetor pode ter sentido para cima ou para baixo, ou seja, na direção positiva de Z ou no sentido negativo de Z. Aí vamos analisar agora o sentido pela regra da mão direita. Como eu estou fazendo I vetorial J, eu vou apontar meus dedos primeiro na direção do vetor I e vou fechar a mão procurando o vetor J. Você vai ver que o seu polegar vai apontar para cima, certo?
Então vamos analisar as características deste vetor, que é resultado desse produto vetorial. Vamos ver. Ele tem que ter módulo igual a 1, tem que ser perpendicular tanto a I quanto a J ao mesmo tempo, e tem que apontar no sentido positivo do eixo Z. Eu tenho um vetorzinho aqui no eixo Z que tem todas essas características, que é o vetor unitário K. Então, como o produto vetorial dá como resultado um vetor, este vetor é o vetor K. Veja que se você fizer J vetorial I, J vetorial I, mantém o módulo, mantém a direção, no entanto, J vetorial I vai ser um vetor unitário apontando aqui para baixo, que vai ser o vetor menos K. E claro, o produto vetorial ele não é comutativo. Nós vimos aí anteriormente que se eu tenho I vetorial J e nós analisamos e vimos que dá o vetor K, se eu inverter esse produto, fizer J vetorial I, isso aqui é o vetor menos K. Então veja, I vetorial J é o vetor K. Vamos analisar então, resumindo da seguinte forma. Bom, componente a componente, componentes iguais. Então, I vetorial I é igual a J vetorial J, que é igual a K vetorial K, que é o vetor nulo, que foi o primeiro caso aqui que nós analisamos. Peço que vocês analisem com calma o seguinte: fizemos I vetorial J, deu como resultado o vetor K. Se eu fizer J vetorial K, veja, J vetorial K vai dar o vetor I. E K vetorial I, o resultado é o vetor J. Invertendo o produto vetorial, J vetorial I é o vetor menos K, K vetorial J é o vetor menos I, e vetorial K é o vetor menos J. Uma dica é fazer o que nós chamamos de permutação cíclica. Eu vou dispor os vetores da seguinte forma, os vetores unitários. I, J, K, formando aqui esse triângulo, nessa sequência, e vou fazer o seguinte. Quando eu girar no sentido anti-horário, o resultado vai ser positivo. Veja bem, quando eu fizer I vetorial J, o que sobrou é o vetor K. Quando eu fizer J vetorial K, o que ficou ali é o vetor I. K vetorial I me dá o vetor J. Se eu seguir agora no sentido horário, eu vou estar fazendo o percurso inverso, eu vou só acrescentar um sinal negativo, resultado do produto vetorial. Por exemplo, J vetorial I é menos K, I vetorial K é menos J, K vetorial J é menos I. Vamos organizar aqui o cálculo. A vetorial B vai ser AXBX, vetor nulo, esse aqui zerou. Então, AXBY e vetorial J, então vai ficar AXBY e vetorial J é K, mais AXBZ, AX, BZ e vetorial K é menos J, mais
AYBX, AYBX, J vetorial I é menos K, mais, aqui zerou, J vetorial K é o vetor I, mais AZBX, K vetorial I é o vetor J, mais AZBY, K vetorial J é o menos I. Então, A vetorial B é igual a... Vamos organizar esse cálculo da seguinte forma. Eu vou colocar na ordem IJK e já vou colocar os vetores unitários comuns em evidência. Por exemplo, começando pelo vetor unitário I. Eu vou colocar I em evidência, veja que esses sinais negativos eu vou transferir aqui para esse sinal positivo, então positivo com negativo fica negativo. Então nós vamos ter AYBZ menos AZBY e mais componente J AZBX menos, a outra componente é esta, então jogando menos para cá fica AXBZ J mais, e agora componente K, AXBY menos, aqui está a outra, jogo menos para cá, AYBX-K. Uma dica para você verificar se está correto, minimizar a possibilidade de erro, é o seguinte. Veja que esta primeira componente é a componente associada ao eixo X, na direção do vetor I. Veja que aqui dentro não aparece nada relativo a X. Aqui é a componente Y, na direção do vetor J. Veja que aqui dentro não aparece Y. E aqui é a componente Z. Aqui não aparece nada referente ao Z. E os índices eles se invertem. Aqui eu tenho a YBZ, aqui eu tenho a ZBY, a ZBX, a XBZ, a XBY, a YBX. Então veja, aqui está o nosso resultado. Uma dica, vou abrir aqui como uma nota, é que, em termos práticos, nós podemos fazer produto vetorial A vetorial B desenvolvendo um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 estruturada da seguinte forma. A primeira linha será constituída dos vetores unitários I, J, K. A segunda linha são as componentes do primeiro vetor que aparece aqui no produto. Lembre-se que a ordem do produto vetorial é importante. Então, a X, a Y e a Z, que são as componentes do A. E a terceira linha serão as componentes do vetor, do segundo vetor no produto vetorial. No caso aqui, o vetor B. Então, BX, BY, BZ.